Caríssimas irmãs e caríssimos irmãos, prazer poder voltar aqui. Nós, lá do Centro Espírita Caridade, nos dedicamos ao estudo das obras básicas, de novo, né? Porque já sei lá, nós já estudamos um punhado de vezes as obras todas. E nessa fase, atualmente, nós estamos concluindo o Obras Póstumas. Porque nós resolvemos estudar o Obras Póstumas. Nós já estudamos várias vezes os 5 e às vezes a gente não, assim, nós não pegávamos Obras Póstumas. Já estudamos Obras Póstumas uma vez e agora estamos estudando de novo. Mas, e eu já estudei uma vez, mas nessa fase eu estou vendo as mensagens, estou assim maravilhado com as mensagens. Porque aqueles textos que estão no Obras Póstumas foram textos que foram encontrados na escrivaninha de Allan Kardec, logo depois do seu desencarne. E eles reuniram essas anotações e fecharam no livro. Mas se a gente for olhar a linha de publicação das obras, bem, a Gênese foi publicada em 1868, ele desencarnou em 69, e o Obras Póstumas foi publicado posteriormente, já na década de 70. Então, quando a gente vê que Allan Kardec, as obras, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, eram conteúdos, ou são conteúdos, muito essenciais para o conhecimento espírita e que formam o alicerce e o edifício. É o alicerce e o edifício da doutrina espírita. A fé espírita, ela vai saindo do chão como saem os arranques do alicerce das casas. Então, à medida que a gente estuda o Livro dos Espíritos, aí a gente entra no Livro dos Médiuns para entender, porque o Livro dos Médiuns é tão sério e importante como o Livro dos Espíritos. Inclusive, ele tem muita pergunta e resposta importantíssima e que completa, como todas as outras, vão completando o Livro dos Espíritos. Praticamente todas as outras obras saíram do Livro dos Espíritos, né? À medida que a gente estuda, porque todos nós somos convidados a estudar o Espiritismo, para construir a nossa fé espírita. E aí vão saindo os arranques, vai subindo as paredes, os andares, o edifício vai crescendo. A gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo e o Evangelho segundo o Espiritismo dá uma lapidada na gente. Ele vem com buril, né? Tem uma mensagem que o Chico gravou na voz dele, mas é linda, você deve ter aí também na biblioteca. Chamou Buril de Luz, mas é fenomenal. Então o buril de luz do Evangelho vai lapidando a gente vai reclamando e ele vai quebrando, vai fazendo as facetinhas no nosso espírito, né? Nós espíritos, e o Evangelho segundo o Espiritismo vai lapidando a gente vai reclamando, mas ele vai. O Evangelho é rígido, né? Severo. E aí vem, depois do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vimos o céu e o inferno. E aí o edifício já está ali, e a gente pega, mas eu não quero ficar tratando daquelas comunicações, não, ele fica aqui sobre o céu, sobre o inferno, sobre o purgatório, esses assuntos não me atraem muito, mas é importante a gente ver aqui. Muito importante, por quê? Porque nós estamos construindo o edifício da nossa fé espírita. Aí, quando está indo lá acima, já para os últimos andares, para chegar no telhado, vem a Gênese. E a Gênese de Allan Kardec realmente tem uma abordagem, aquela primeira abordagem, quando ele fala sobre a origem, a geologia, a origem da Terra, a origem do universo, enfim, aquilo tudo ali tem um caráter científico mesmo, inclusive da época, porque quando a gente assiste o filme de Allan Kardec, a gente vê que ele teve que romper com o pessoal da academia. Aliás, ele não rompeu, quem romperam foram os colegas da academia com ele. E
Ele teve que parar de ir lá. Mas ele era uma pessoa que estava instruída de tudo aquilo. Aí a Gênese de Allan Kardec, do meio para o final, tem um capítulo que está bem lá no meizão do livro assim, que não pode existir nenhum médium oficialmente ostensivo que não tenha lido esse capítulo, que é os fluidos. Esse capítulo dos fluidos resolve o problema da mediunidade. Resolve. O problema da mediunidade que eu quero dizer é de entender a mediunidade, ver como é que funciona. Tá. Dali para frente é Jesus. E aí o capítulo 17 e o capítulo 18, geração nova, os tempos são chegados e depois geração nova. Ali é a cumeira do edifício da nossa fé espírita, da doutrina espírita. Quando a gente estuda as comunicações que estão lá no Obras Póstumas, a gente sente um salto. A gente sente um salto. Parece que ninguém pense que os espíritos que, desde o momento das mesas girantes, que parecia tudo brincadeirinha, não era. Estava planejadinho. Do mesmo jeito que o Evangelho de Jesus, completamente planejado aquele Evangelho. A gente vê Jesus na trajetória dele aqui na Terra, é o pedagogo igual foi Allan Kardec. Pedagogo para as almas, veio trazer um ensinamento e todo passo a passo do que aconteceu na vida de Jesus, tudo planejado. Então, na doutrina espírita foi a mesma coisa. O mundo espiritual planejou aquela estrutura toda de fenômeno, mas para chegar onde? Na filosofia, na ciência e na religião. Mas qual é a conclusão? A conclusão é a renovação social do homem. Esse é o objetivo principal da doutrina espírita. Agora, para a gente fazer uma renovação social, a gente tem que renovar. A renovação social só vai acontecer através de nós próprios. Tá bem. Então o estudo da doutrina espírita nos leva na direção, qual direção? Da maturidade, do conhecimento espírita, para que o conhecimento espírita nos liberte. Não conhecereis a verdade nos libertará. Mas nos vai libertar não é para a gente ficar borboleteando aí não, achando que a gente está, mas é verdade que a gente está achando que está de férias aqui na Terra, espírita falando assim, não, deixar isso para a próxima existência, para com isso, não existe isso não, gente. Nós temos os nossos, esses minutos que nós temos aqui na Terra, são minutos valiosíssimos e que tem que ser preparados, aproveitados, aliás, tem que ser muito aproveitados por nós. Não está proibido a gente ter férias, não está proibido a gente ter alegria, porque o livro do Espírito nos mostra que o prazer, porque nós temos o prazer ético, moral, e isso foi dado à criatura humana. Agora, se a gente tem a convicção de espírito endividado, peraí. Então eu acho que a gente tem que adotar uma postura de desperta nossa. Então essas comunicações que estão em Obras Póstumas estão me dando essa impressão realmente de que os espíritos que deram aquelas comunicações e elas não fizeram parte das outras obras porque elas fariam num último momento, eu também, entre aspas, digo um último momento, ou um posterior momento que não implicaria necessariamente que fosse póstumo. Seria posterior, mas não póstumo. Como Allan Kardec desencarnou, virou póstumo, né? Então, mas o nível das comunicações eu estou falando nível de seriedade. E aí, tem uma delas que eu quero ressaltar, é a da Clélia do Plantier. É uma comunicação seríssima,
Na verdade, o título é assim, Expiações Coletivas. Então, ela dá a comunicação e Kardec desenvolve depois a comunicação que ela deu sobre expiações coletivas. Mas o que me chama a atenção não é o fato de falar sobre qualquer cataclismo ou qualquer prova coletiva que possa afetar 1 milhão, 10 milhões de pessoas de uma vez. Não é isso. Mas é algo mais suave do que cataclismo. É o ambiente que nós estamos vivendo. Porque ela diz expiações coletivas. Se o nosso mundo é de expiações e provas, a expiação está muito mais ligada a um automatismo da lei, e Leon Denis fala sobre isso, o determinismo da lei de ação e reação. Então a expiação é algo que nós temos que enfrentar, definitivamente. Inclusive lá no Céu e Inferno, capítulo 7, Código Penal da Vida Futura, lá no Código Penal ele fala, né, que nós necessariamente temos que expiar e depois reparar a falta. Arrepender, expiar e reparar. 3 etapas para a gente libertar a consciência. Para a gente quitar, a gente tem que arrepender, expiar e reparar. Tá. A Clélia do Plantier vem e começa o assunto dela lá e de repente ela entra assim e fala, porque nós precisamos perceber que muitas vezes na verdade, nós temos três atuações como indivíduo, na família e na sociedade. E nós temos que perceber que muitas vezes a gente sai bem, por exemplo, na atuação como indivíduo, mas não sai muito bem na atuação na família e sai bem na atuação social. Mas às vezes isso muda de posição. A gente não sai bem, às vezes sai muito bem na família e na coletividade nós somos um arraso. Então, nesse ponto, a gente vai criar karmas coletivos que a gente vai ter que expiar coletivamente. E aí ela fala mais coisa, né? E aí eu fui pesquisar Clélia do Plantier, porque eu não lembrava desse espírito, não lembrava dessa comunicação, e fui na Revista Espírita de 1868, lá tem uma outra comunicação dela, lá, e interessantíssima também, mas assim, o nível é seríssimo, o nível. Lá na Revista Espírita também, está lá dentro de uns, falando alguma coisa lá dos missionários do Espiritismo, achei assim, forte, as comunicações fortes ali, Allan Kardec colocando ali, em fevereiro de 68. E a Clélia do Plantier falando para nós a respeito disso. E eu fiquei cismando, porque, a bem da verdade, nós temos todo um conjunto da doutrina espírita, e às vezes a gente pergunta assim, o que é que isso tudo que a gente sabe do Espiritismo, porque a gente sabe no Espiritismo, que a gente estuda, seja através das palestras, dos estudos em grupo, do ESD, seja como for, a gente está muito instruído do fenômeno da vida, do fenômeno da reencarnação, da desencarnação, da vida no mundo espiritual, mas o que isso, no fim das contas, o que isso fez que melhorou alguma coisa? É certo que numa linha há progresso, mas quando nós estamos num momento como nós estamos na atualidade, nós precisamos de uma atuação espírita tão séria e tão forte nas três linhas de atuação dos espíritos, como fala a Clélia, de maneira efetiva e que seja transformadora. Será que a gente se dá conta de que nós já estamos quase PhD em Espiritismo? A questão é porque a gente estuda muito. Então eu fico imaginando, meu Deus do céu, e a gente, na verdade, nós somos tanto objetos
como sujeitos na sociedade. E a gente foge igual o diabo da cruz de um monte de coisa. E acaba que a sociedade fica para quem? Ou o mundo fica para quem? Questão 932 do Livro dos Espíritos. Por que, vocês lembram que está lá, 932? Por que o mal predomina? Aí os espíritos também não amaciam nada, eles já respondem. Então, bem cá, você perguntou, que mandou você perguntar? Toma aqui a resposta. Aí ele responde que o mal predomina porque os bons são tímidos. Quando estes quiserem, preponderarão. Quando estes quiserem, preponderarão. Então não adianta a gente ficar olhando, identificando, porque aí a gente estuda a doutrina e tem aquela pergunta de São Luís, né, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando a São Luís, né, se a gente vê o mal de outro, e se a gente identifica o mal de outro, então, porque, olha, a gente estuda um modelo e um guia que é o top dos top, que é Jesus. Então, dali para baixo a gente nota tudo. Então, no tal caso, inclusive, a gente precisa notar em nós, não é? Só que a gente precisa notar em nós com uma atitude madura, séria. Olha, eu não sou Jesus. Mas às vezes a gente pede alguém para fazer a oração, o colega fala assim, eu vou fazer uma prece? De jeito nenhum. Meu irmão vem aqui, faz a prece de abertura, faz a prece de encerramento. Nossa, quem sou eu? Meu Deus, gente. Gente, é fazer uma prece. Não é ir para o Calvário ser crucificado, não. Esse foi ele lá, o nosso guia e modelo que foi. Paulo, o apóstolo, está assinado assim, lá no capítulo, acho que no 18, não é? Ele fala assim, os trabalhadores da última hora. Quem são os trabalhadores da última hora? Aí nós, os espíritas, somos os trabalhadores da última hora. Agora, lembra a parábola? Como é que foi? A parábola dos trabalhadores da última hora. O que aconteceu com os trabalhadores da última hora? Eles chegaram na última hora, não falou em que minuto da última hora. Não disse em que minuto da última hora. Uma hora tem 60 minutos. Qual foi o minuto não foi dito, mas o Senhor falou, pode vir, vem trabalhar. Vocês estão assim? Então, não, nós estamos, o dia está acabando, mas nós queremos trabalhar, então vem. Pode vir, eu franquio aqui para vocês trabalharem. Então, eles foram. Quando concluiu a última hora, que terminou a hora de trabalho, ele mandou chamar todo mundo, não foi o capataz? Chama todo mundo, põe para todo mundo aí. Mas começa pagando para quem chegou por último. E aí, está todo mundo calado. O capataz foi lá e deu um denário para quem chegou por último. Olha, quem chegou por último não falou que hora que foi que chegou dentro da última hora. Pode ter trabalhado 20 minutos, 35 minutos. Quanto que esse pessoal trabalhou? Deu um denário. Aí quem chegou às 7 da manhã, virou e falou assim, opa lá, outro lá. Porque o senhor está dando para ele o mesmo que nós, que ficamos aqui o dia inteiro. O que o dono da vinha respondeu? Virou e falou assim, olha, então toma aqui o seu um denário. Foi isso que nós combinamos? Foi, então toma. Até logo para você. Agora, esses aqui eu pago tanto que eu quiser. Outra resposta assim, básica, né? Aí eles eu pago tanto que eu achar que devo. Por quê? O dono da vinha não era uma pessoa nécia. Ele certamente avaliou o comportamento, o engajamento. Certamente eles limparam as leiras, cataram folha, pegaram uva, muito mais do que os outros que ficaram o dia inteiro, porque para ele entregar o mesmo pagamento, ele ia ser injusto. Não. Na verdade, ele era justo.
Então, por isso mesmo ele pagou um denário, porque certamente eles fizeram muito mais do que os outros. Mas Paulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz que os espíritas somos os trabalhadores da última hora. Para começar, ele diz que são os trabalhadores. Se não estiver trabalhando, tem alguma coisa errada. Então, os espíritas somos os trabalhadores da última hora. Essa é a última hora? A gente presume que sim. A gente presume que sim. Essa última hora, esse ambiente da transição planetária que nós estamos vivendo, que é um período já de transição. Nós devemos estar mais dentro da regeneração do que fora, do que no mundo expiação e prova. Nós estamos muito mais dentro da regeneração. Mas como nós estamos no meio da confusão e da mudança, então essa confusão, ela é inerente ao ambiente de transição que nós estamos vivendo. Aí nós temos que pensar, que horas ou que minuto é esse da última hora? Se eu e todos nós fomos chamados, porque muitos são os chamados, né? Muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Poucos os escolhidos. Mas lá no sermão profético de Jesus, no capítulo 24 de Mateus, ou no 13 de Marcos, ele diz lá assim, cuidado com os falsos profetas. E mais um monte de coisa, porque esse capítulo é extraordinário. Você precisa estudar o sermão profético. Mas tem uma hora que ele vem e fala assim que a ponto dos próprios escolhidos serem rejeitados, né? Ou serem enganados. Então, eu realmente venho assim aqui até vocês hoje com o coração cheio de alegria da gente encontrar e recordar esses ensinamentos. Então, nós temos que nos sentir fortes com a nossa fé espírita. Essa fé espírita nossa, ela tem que fazer a gente ficar de pé e prontos. A nossa fé espírita, ela tem que ser maior que um grão de mostarda, gente. Ela tem que ser maior que um grão de mostarda, gente. Nós não podemos relaxar agora não. Agora não é hora de relaxar, não. Nós estamos igual Jesus indo para Jerusalém para ser crucificado. Lá vai o Pedro de novo. O Pedro, coitado. Jesus acabou de falar de novo da morte dele, na Páscoa e tal. Falou, então vamos para Jerusalém. De jeito nenhum, senhor. Nós não vamos deixar o senhor ir para Jerusalém, nada. O senhor não acabou de falar que ia ser morto lá? Ó, afaste de mim, Satanás. Afaste de mim, Satanás. O seu Severino fala que Satanás, o significado da palavra Satanás é opositor. Não é demônio de chifre, de rabo, não. Mas dá lá. Afaste de mim, Satanás. Por quê? Porque Jesus sabia que ele tinha que ir, era lá que ele tinha que ir, e ele ia de qualquer jeito, com Pedro, sem Pedro, não interessa. Então afaste de mim, Satanás. Ou seja, eu vou lá. Então nós temos que ter essa resistência e essa força. Aí vocês vão falar assim, mas o público está viajando na maionese, né? Quem sou eu? Aí lá vai de novo a gente, quem sou eu para falar um negócio desse? Ô gente, nós todos estamos indo na direção da regeneração. Nós não nascemos para ser desgraçados e miseráveis. Agora, somos nós que somos responsáveis pela nova era, gente. Não estou dizendo só os espíritas, não, porque tudo quanto é igreja, o povo foi para a pandemia e ainda não voltou, não. Eu não sei onde é que está a pandemia, está em algum lugar aí. Lá em Araguari, pelo menos, né? Aqui em Uberlândia eu não sei, né? Mas Araguari está assim. Então, nós temos que entender que a nossa parcela de contribuição, de transformação, está na minha mão e na mão de todos nós. O que é a nossa fé espírita? Que tamanho são as montanhas que nós estamos transportando? Eu estou perguntando, não responde não. Cada um pensa na sua montanha aí. Mas diz Jesus que se a fé for do tamanho de um grão de mostarda,
A gente diz essa montanha sai daqui e vai para lá, ela vai. Isso equivale a dizer que nós somos capazes de transformar a nós próprios e o meio onde nós estamos. Clélia do Plantier. Atuação como indivíduo, na família e na sociedade. Na família. Por que fulano? Por que fulano? Porque... Gente, nós não vamos mudar ninguém, não. Nós temos que mudar é nós. Nós não temos obrigação de mudar os outros, não. Eu tenho obrigação de ajudar os outros, de amar o meu semelhante. A lição de hoje, fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Então, em qualquer setor que nós tivermos, nós somos espíritas, gente. Nós somos espíritas. Onde a gente for, nós somos espíritas. A nossa fé, ou ela é realmente inabalável ou não é. Está lá no início do livro dos Espíritos. Fé inabalável só é aquela que enfrenta a razão face a face toda a época da humanidade. Ele está falando de uma fé raciocinada. Mas o Chico, ele viveu batendo nessa tecla. Deixa descer a frieza do raciocínio do coração. Mistura os dois. Amor. Então é inteligência e coração. Nós precisamos associar essas duas coisas e fazer o máximo ao nosso alcance. Seguinte, que minuto é esse da última hora? Se alguém souber, me fala, por favor. Porque se tem que ir lá em Jerusalém, então vamos em Jerusalém, gente. Porque no meio do caminho nós vamos encontrar um monte de gente. Não vai não, mexe com isso não, que bobagem. Não, vamos para a nossa casa de campo, vamos para o palácio, vamos para a festa, vamos para não sei onde. Opa, não é o público que está falando não. Não é o público não, está lá na parábola do festim de bodas. Não sou eu. Se sou eu que preciso me salvar a mim mesmo, ou eu agarro nesse trabalho para me salvar, ou eu não agarro, porque ninguém vai vir me salvar, não. Jesus salva. Tá bom. Claro que Jesus é o grande professor da humanidade, ele nos deu o roteiro, mas o roteiro está aí para ser seguido, ser vivido, ser praticado e incorporado. A coisa mais fácil é falar. Agora fazer. Aí sim. Que o nosso Mestre Jesus seja o nosso guia, o nosso modelo. Que Ele derrame as suas bênçãos e suas luzes sobre nós intensamente. E que nós andemos na luz, como diz Paulo. Vamos andar na luz, gente. Quem sou eu? Eu não tenho luz não apagada. Para com isso, que luz apagada. Jesus não ia falar uma balela, uma bobagem, as bocas dele não fala nada que não fosse útil. Quando ele falava assim, brilha a vossa luz, ele estava falando no plural. Ele não estava falando para um. Ele não brilha a tua luz, brilha a vossa luz. Ele estava falando para todo mundo, gregos e troianos, todo mundo. Vamos brilhar nossa luz. Vamos andar como filho da luz. Tem treva ali. Problema da treva. Eu vou andar na luz e pronto, acabou. Se num momentinho ou outro eu der uma escorregada, acende a luz outra vez. Bate a mão no interruptor e acende outra vez. Fica firme, vamos ficar firmes. Vamos ficar firmes. Vamos para Jerusalém. Vamos para Jerusalém. Lá tem Gólgota. Tem Gólgota. Tem Calvário. Mas lá isso para depois, né? Por agora nós estamos só na estrada para Jerusalém. Que Jesus nos abençoe e nos guarde, que nós possamos retornar aos nossos lares cheios dessa luz divina.